Abram comigo no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Não vou ler todo o texto porque é muito longo, mas vou contar a história. É a história do encontro de Jesus com um homem possesso por demônios. E nesta noite quero falar sobre o diabo, os demônios, as bruxas e os feiticeiros. Jesus Cristo havia acabado de atravessar o mar da Galileia. Ele estava em um pequeno barco e estava cansado. Jesus era divino, ele era Deus, mas também era homem. Ele sentia cansaço, sentia sede. Enquanto dormia no barco, levantou-se uma grande tempestade. Vocês se lembram da história? Os discípulos ficaram apavorados e disseram: Mestre, vamos morrer. Eles estavam aterrorizados. Então Jesus levantou-se no barco, ergueu a mão e disse: Paz, aquiete-se. O vento se acalmou. Os relâmpagos cessaram. Os trovões silenciaram. E os discípulos ficaram ainda mais impressionados. Eles disseram: Que homem é este, que até o vento lhe obedece? Eles ainda não haviam compreendido plenamente que diante deles estava o Senhor de todas as eras, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o verdadeiro Deus. Quando chegaram ao outro lado do mar da Galileia, encontraram uma cena assustadora. Um homem selvagem, completamente nu, sangrando da cabeça aos pés por causa de ferimentos que ele mesmo havia causado, correu em direção a eles gritando. E a Bíblia diz que ele estava possesso por um demônio. Você pode perguntar: Billy, você realmente acredita que eram demônios? Sim. Eu acredito que existiam demônios reais nos dias de Jesus e acredito que existem demônios reais hoje. Existe um diabo real. Há um diabo real atuando no mundo. A Bíblia ensina isso. E podemos ver evidências da sua atuação por toda parte. Todos nós que vivemos a vida cristã o enfrentamos diariamente, porque nossa luta não é contra carne e sangue. A Bíblia diz que nossa batalha é contra os principados, as potestades e as forças espirituais da maldade. Existe um diabo e existem demônios. Talvez eles sejam mais sofisticados em alguns lugares do mundo, mas continuam sendo demônios. O ser humano precisa seguir algum poder sobrenatural maior do que ele mesmo. E muitas vezes, quando não segue o Deus verdadeiro, cria um Deus para si ou simplesmente acaba seguindo Satanás. Agora, o que significa Satanás na Bíblia? A palavra Satanás, usada tantas vezes nas Escrituras, vem de uma palavra grega. E a palavra demônios vem de outra palavra grega, daimonia. A Bíblia tem muito a dizer sobre esses demônios. Ela ensina que eles são capazes de entrar em uma pessoa e controlá-la. Eles podem entrar e dominar alguém. A Bíblia também os descreve como espíritos impuros, violentos e malignos. Ela diz ainda que eles estão em conflito até mesmo com os cristãos. Agora, eu não acredito que um cristão possa ser possuído pelo diabo. Não acredito que um verdadeiro cristão nascido de novo possa ser possesso por demônios. Mas os demônios podem incomodar você, perturbar você, atacar você e tentar você dia e noite. No momento em que você recebe Cristo como Salvador, percebe que o diabo realmente existe e está atuando. Pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Agora escute isto. Toda pessoa que está fora de Cristo corre o risco de possessão demoníaca. Você pode tornar-se alvo da possessão demoníaca. Sabe, uma das características mais terríveis do juízo no fim do mundo será que novos demônios serão soltos do abismo. Eles serão seres poderosos que causarão violência e grandes problemas em todo o mundo. Às vezes penso que alguns deles já foram soltos nos últimos anos. O demônio das drogas. Segundo a Bíblia, existe uma relação entre feitiçaria, bruxaria e drogas, de acordo com a Bíblia. O demônio do alcoolismo. Há 7 milhões de alcoólatras crônicos nos Estados Unidos, incapacitados pelo álcool. A obsessão sexual. Já encontrei pessoas que me disseram estar completamente obcecadas por isso. Não conseguem pensar em outra coisa.
São como as pessoas dos dias de Noé, cujos pensamentos eram continuamente maus até que veio o juízo. Creio que grande parte disso é a influência demoníaca com a qual precisamos lidar em nossa geração. Você pode dizer, Billy, isso não é apenas o diabo, somos nós mesmos. Claro que nossa responsabilidade existe, mas foi por causa da tentação do diabo que caímos da comunhão com Deus. O diabo estava presente desde o princípio e continua presente até hoje. E o único poder capaz de vencer Satanás é o Senhor Jesus Cristo. Quando você invoca o nome de Cristo, isso o faz recuar. Quando cita a palavra de Deus, ele foge. Vocês sabem que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto quando estava fraco por causa da fome e da sede. O diabo o atacou 3 vezes. Jesus nunca discutiu com ele, nunca debateu com ele. O que Jesus fez? Apenas citou as Escrituras. É por isso que é tão importante memorizar a palavra de Deus. É por isso que incentivamos você a memorizar versículos quando entrega sua vida a Cristo. É importante guardar as Escrituras no coração para poder citá-las nos momentos de tentação. A Bíblia ensina que Deus nunca tenta ninguém. Se você é tentado a fazer o mal, essa tentação vem do diabo. E a maneira de vencê-la é citando a palavra de Deus, sendo cheio do Espírito Santo e andando na vontade de Deus, assim como Jesus fez quando foi tentado. Agora quero que vocês observem aquele homem que correu em direção a Jesus quando ele chegou ao outro lado do mar da Galileia. Reparem em algumas características dele. A Bíblia diz que um espírito imundo habitava nele. Olhem para toda a impureza e corrupção que vemos hoje. Não estou falando da poluição do meio ambiente, ela já é grave. Estou falando da poluição moral. Parece que um espírito de impureza se instalou sobre a América. E em todo o mundo. Parece que as pessoas estão constantemente inventando novas maneiras de praticar o mal. Novas formas de violência, novas formas de ódio, novas perversões sexuais. É um espírito de impureza. Aquele espírito imundo controlava aquele homem. Jesus reconheceu aquele espírito como um poder sobrenatural. Observem também que ele não usava roupas. Olhem para o aumento da nudez nos dias de hoje. Será que o diabo não tem alguma influência nisso? Hoje dizem que é quase impossível assistir a um filme sem encontrar alguma cena de nudez. Nossa obsessão pela nudez está enorme. Aquele homem não usava roupa alguma. Além disso, ele estava mentalmente perturbado. Naquela época, 1 em cada 4 famílias americanas era afetada, de alguma forma, por transtornos mentais. Mais da metade dos leitos hospitalares dos Estados Unidos estava ocupada por pacientes com doenças mentais. Será que uma grande parte desses casos envolve influência demoníaca? Eu não sei. Não posso afirmar que toda pessoa internada em um hospital psiquiátrico tenha um demônio. Isso não é verdade. Muitas sofrem de problemas orgânicos ou psicológicos que não têm relação alguma com o diabo. Mas estou convencido de que muitas pessoas vivem sob o controle, a influência e o poder dos demônios, e por isso sofrem grandes perturbações mentais. Observem também que aquele homem era incontrolável. Ninguém conseguia dominá-lo. Tentaram amarrá-lo, tentaram prendê-lo, tentaram interná-lo, mas ele sempre escapava. Parecia possuir uma força sobrenatural e era extremamente violento. Já houve alguma época com tanta violência? Todos querem paz, todos levantam o símbolo da paz, todos dizem acreditar na paz, mas de alguma forma não conseguimos alcançá-la. Violência, tumultos, assassinatos e homicídios. Em algumas grandes cidades, os jornais já nem publicam mais cada homicídio individualmente. São tantos a cada noite que apenas fazem uma lista. Você olha para uma coluna e lê como se estivesse vendo o placar de um jogo. Quantos assaltos ontem à noite? Quantos estupros? Quantos assassinatos? Violência, violência, violência. Essa é uma das características do diabo e dos demônios. E quero dizer a vocês, não vamos resolver isso apenas aumentando o número de policiais. Precisamos do poder da oração e do poder espiritual. Precisamos de pessoas de joelhos, orando. Precisamos de um despertamento espiritual neste país.
Observem também que aquele homem vivia entre os mortos. A Bíblia diz que ele morava nos túmulos, em um cemitério. Vocês sabiam que a Bíblia ensina que estamos mortos em nossos pecados e transgressões antes de virmos a Cristo? Seu corpo está vivo, mas sua alma e seu espírito estão mortos para Deus. Você precisa receber vida. E pode recebê-la ainda hoje se permitir que Jesus toque sua vida. Jesus Cristo pode entrar no seu coração agora mesmo e remover toda a sua culpa. Ele pode apagar completamente o seu passado. Você tem preconceito contra outras pessoas? Ele pode tirar isso de você. Ele pode colocar amor no seu coração. Você quebrou a lei moral de Deus, você pecou, Ele pode perdoar seus pecados, purificá-lo e lhe dar poder para resistir à tentação amanhã. Então Jesus ficou frente a frente com aquele homem selvagem, furioso, violento, nu e coberto de feridas. De dentro daquele homem, uma voz sobrenatural começou a falar. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Não nos atormentes. Que tenho eu contigo? O rico diz, não preciso do evangelho, isso é para os pobres. O intelectual diz, isso é para os ignorantes. O homem simples diz, não consigo entender. O revolucionário diz, isso não é revolucionário o suficiente. Que tenho eu contigo? Quero dizer uma coisa, todos nós temos algo a ver com Jesus. E se você não tiver um relacionamento com Ele nesta vida, terá de lidar com Ele na vida futura, porque chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor e Deus. Talvez você não dobre seus joelhos diante dele agora, mas chegará o dia em que se dobrará. Você será obrigado a se ajoelhar quando todos estivermos diante dele. Então Jesus perguntou, qual é o teu nome? Ele não estava falando com o homem, estava falando com o demônio que estava nele. E veio a resposta, meu nome é Legião, porque somos muitos. Aquele homem não estava possesso por apenas um demônio, ele tinha muitos. A Bíblia também diz que Maria Madalena havia sido liberta de 7 demônios. Pense nisso, 7 demônios em uma única pessoa. Então Jesus, da mesma forma que havia dado ordem ao mar na noite anterior, ordenou, sai deste homem. Naquele dia foram feitas 3 orações. 2 foram respondidas, uma não. Observem, os demônios fizeram uma oração. Eles reconheceram imediatamente quem Jesus era. Sabiam que ele era o Filho de Deus. Sabiam que tinha autoridade sobre eles. Sabiam que poderia lançá-los no inferno. Então pediram, Jesus, por favor, não nos mandes para o inferno. Está vendo aqueles porcos ali? Cerca de 2.000. Manda-nos para os porcos. Preferimos entrar nos porcos do que ir para o inferno. E sabem o que aconteceu? Jesus respondeu à oração dos demônios. Ele permitiu que entrassem nos porcos. Como o inferno deve ser terrível, se até os demônios querem ficar longe dele e preferem viver dentro de porcos. Imediatamente os porcos enlouqueceram, ficaram violentos, saíram correndo, despencaram de um precipício e se afogaram no mar. Depois aconteceu a segunda oração. Todos os comerciantes da cidade saíram para ver o que havia acontecido. As autoridades também vieram e encontraram aquele homem que durante tanto tempo havia causado tantos problemas. Agora ele estava vestido, em perfeito juízo, sentado calmamente e sorrindo. Sua vida havia sido completamente transformada, mas eles não estavam interessados no homem restaurado. Tudo em que conseguiam pensar eram os porcos que haviam perdido. Eles estavam mais preocupados com a economia do que com a transformação espiritual. Então fizeram aquela que para mim é uma das orações mais terríveis da Bíblia. Eles disseram, Jesus, deixe-nos em paz. Saia da nossa região, saia da nossa cidade, não queremos você aqui. Sabem o que aconteceu? Jesus respondeu à oração deles. Ele foi embora e nunca mais voltou. É possível que você diga, Senhor, deixe-me em paz. O Espírito de Deus está falando com centenas de pessoas aqui agora. Ele está deixando você desconfortável. Está falando com você agora.
E talvez você esteja prestes a dizer: deixe-me em paz, Espírito Santo, não me incomode. Não deixe minha consciência me perturbar tão profundamente. Talvez você esteja prestes a dizer: deixe-me em paz. Ele pode responder a essa oração. Jesus foi embora e nunca mais voltou àquela região. Quantas vezes encontramos na Bíblia alguém que teve apenas uma oportunidade e a perdeu? Alguém teve um momento com Deus e o desperdiçou? Outro teve um momento com Deus e aproveitou a oportunidade. Olhe para Zaqueu. Uma grande multidão passava por sua cidade. Ele ouviu que Jesus, o famoso mestre da Galileia, estava chegando. Zaqueu era baixo e não conseguia enxergá-lo. Então subiu em uma figueira brava para ver Jesus. De repente, Jesus parou e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje vou ficar em sua casa. Zaqueu desceu imediatamente. D.L. Moody costumava dizer que ele se converteu entre o galho da árvore e o chão. Zaqueu foi transformado. Ele era cobrador de impostos e havia tirado dinheiro das pessoas de forma injusta. Então disse a Jesus: eu devolverei 4 vezes mais. Ele estava se arrependendo e reparando os danos causados pelos seus pecados. Isso aconteceu quando ele encontrou Jesus. E também pode acontecer com você. As pessoas pediram que Jesus fosse embora e ele foi. Depois outra oração foi feita. O homem que havia sido tocado e curado fez uma oração. Qual foi o pedido dele? Ele disse: Senhor, isso é maravilhoso. Eu fui mudado, fui transformado, fui convertido, fui salvo. Quero ir com você, quero viver ao seu lado a partir de agora. Jesus respondeu: não. Essa foi a oração que Jesus não atendeu. Ele disse: volte para sua casa. Volte para o mesmo endereço. Volte para a sua aldeia. Volte para a sua cidade, volte para a sua escola, volte para a sua família e conte tudo o que Deus fez por você. Quando participamos de uma grande cruzada como esta, com uma multidão de 43 mil pessoas nesta noite, dizemos: isso não é maravilhoso? Toda essa música, todas essas pessoas reunidas, batistas, presbiterianos, metodistas, católicos e judeus, todos estão aqui. Não seria maravilhoso permanecer sentindo essa alegria o tempo todo? Jesus diz: não. O que realmente importa é o lugar onde você vive e a escola em que estuda. Tenho um capítulo em meu novo livro chamado Alcançando o Alto e Permanecendo no Alto. A Bíblia ensina que existem muitos momentos de alegria, mas também existem momentos difíceis. Leio 5 salmos todos os dias. Quantas vezes o salmista estava profundamente abatido, olhando para cima a partir do fundo? Existem altos e baixos. Mas, em meio a tudo isso, está o Espírito do Deus vivo para dar alegria e paz. Existem rios espirituais na vida do cristão que correm profundamente. É maravilhoso ter Jesus conosco em meio aos momentos difíceis. Você enfrentará problemas. Terá decepções, passará por dores e dificuldades, mas em meio a tudo isso, a graça de Deus estará presente. Paulo tinha algum tipo de aflição, não sabemos exatamente qual era. Ele orou 3 vezes, Senhor, livra-me disso. Mas Deus respondeu, não, Paulo, não vou livrá-lo dessa aflição. Porém, a minha graça será suficiente para você em meio a ela. Você conseguirá suportar. Minha graça, meu amor e minha presença estarão com você. Agora, depois de encontrar Jesus, aquele homem recebeu 3 coisas. Primeiro, ele encontrou descanso. Observem que ele estava sentado. Jesus disse, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quantos de vocês estão inquietos em seu espírito nesta noite? Perturbados, confusos e procurando desesperadamente algo que dê sentido à sua vida, mas ainda não encontraram? Venham a Jesus. Ele dará a vocês o descanso que estão procurando. Observem também que o homem estava vestido. A Bíblia diz que precisamos ser revestidos da justiça de Cristo. Muitos de vocês estão cheios de pecado e culpa nesta noite. Vocês precisam de novas vestes. Na verdade, ninguém será aceito por Deus em seu reino sem estar revestido da justiça de Cristo. Foi por isso que Cristo morreu na cruz. Ele morreu para oferecer essa justiça a você.
Eu poderia costurar o dia inteiro. Minha esposa também poderia costurar o dia inteiro. Ela é uma excelente costureira e faz muitas das próprias roupas. Quando nossos filhos eram pequenos, ela fazia quase todas as roupas deles. Mas nem mesmo ela conseguiria costurar uma veste boa o suficiente para que eu entrasse no céu. Essa veste foi comprada pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Revestido da justiça de Cristo, entrarei no céu. Não por causa de mim, não por causa da minha bondade ou da minha própria justiça, mas por causa da justiça de Jesus Cristo. A Bíblia também diz que aquele homem estava em perfeito juízo. O pecado destrói nossa mente. Ele influencia e distorce nossa maneira de pensar. Faz com que enxerguemos as coisas pela perspectiva errada e confundamos nossos valores. Mas quando você vem a Cristo e começa a enxergar o mundo pelos olhos de Deus, deixa de andar desesperado perguntando: o que vai acontecer? O que vai acontecer? Existe paz em seu coração. Você pode ler manchetes assustadoras, mas Cristo está com você. Ele está no controle. Nesta noite pedirei que vocês recebam Cristo. Vou pedir que centenas de vocês se levantem agora mesmo de seus lugares. Levantem-se e venham até a frente desta plataforma. Ao virem, vocês estarão dizendo: quero receber Cristo em meu coração. Quero que Ele toque minha vida.